conversar com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Bom dia, Josué. Bom dia, Glauco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a gente que agradece. Josué, ontem pesquisa CNT-MDA que foi divulgada mostra o ex-presidente Lula liderando as intenções de voto para a presidência da República. De acordo com o levantamento, o petista tem 41,3% contra 26,6% do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, são números bastante similares aos da pesquisa IPEC, um instituto fundado por executivos do Ibope Inteligência, mostrando que só Lula e Bolsonaro alcançam os 2 dígitos e também apontando a possibilidade de vitória do ex-presidente já no primeiro turno. Como é que você analisa os resultados dessa pesquisa, Josué? Acho que é por aí, Glauco, como você falou, né? Nas intenções de voto para 2022, a pesquisa confirma o IPEC, confirma o Datafolha que tinha saído em maio, que colocam Lula e Bolsonaro muito à frente dos demais candidatos, uma polarização, né? Os dois como dois candidatos que concentram os votos e que vão esvaziando aí os candidatos da chamada terceira via. E confirma, nesse cenário de polarização, uma vantagem do ex-presidente Lula. Eu acho interessante olhar o dado que aparece na pesquisa sobre quando eles perguntaram em quem você não votaria de jeito nenhum. E aí tem Dória, Moro, Ciro, Lula, Bolsonaro, e o Lula tem um índice mais baixo de todos, tem o Mandetta também, e o Lula é o único que tem um índice abaixo de 50%. Todos os outros estão com índices de não votaria de jeito nenhum acima de 50% e o Bolsonaro acima de 60%. Então, esse dado também de rejeição é bem importante para a gente olhar e mostra a força do ex-presidente Lula. Agora, inclusive falando dessa questão da rejeição, né? A rejeição a Lula alcança 44,5%, como você falou, Josué, a mais baixa entre todos os candidatos, e a do Bolsonaro é a mais alta, chegando a 61,8%. Só que vendo esses números, eu lembrei também que ali, às vésperas do primeiro turno, Bolsonaro aparecia como candidato que tinha mais rejeição. Inclusive, ele perdia para os adversários ali, eu acho que eventualmente ele tinha um empate técnico com a Marina Silva, mas quando chega no dia da eleição, e ali já perto, ele conseguiu aumentar a rejeição do seu principal adversário, Fernando Haddad, por meio da campanha que foi feita da forma que a gente sabe que foi feita, né, Josué? Esse é um outro risco, quer dizer, quando o Bolsonaro ele tem uma rejeição tão elevada, na prática o trabalho dele vai se aumentar a rejeição dos adversários? Perfeito. É importante a gente olhar essa pesquisa no tema da avaliação do governo como uma pesquisa que mostra que o Bolsonaro sobrevive, né? E esse é o objetivo do Bolsonaro no momento, é sobreviver para chegar em 22 com essa faixa de 25, 30% que ele apresentou na pesquisa, porque se ele chega na eleição nesse patamar, ele pode botar em prática essa estratégia que você acabou de falar, que é a estratégia de utilizar as redes sociais, utilizar uma mobilização não necessariamente a favor dele, mas contra o seu principal adversário, que no caso é o PT e o ex-presidente Lula. O que a gente tem percebido é que é mais difícil essa estratégia colar contra o Lula do que contra o Haddad ou outra figura, né, da esquerda ou do PT. O Lula ele consegue ultrapassar o antipetismo, né? Ou o Lula, a gente pode afirmar assim também, ele coloca o antipetismo no seu devido lugar. Aquele antipetismo de 2018 que chegava a 60%, 65% nas pesquisas, ele não foi medido contra o presidente Lula, né? Ele foi medido contra o Haddad depois da substituição do Lula. Então tem uma distorção aí que a gente vai conseguir medir em 2022, caso o ex-presidente Lula realmente seja candidato, né? E a gente possa ver esse duelo nas urnas entre Lula e Bolsonaro. E nesse caso, às vezes, conforme o cenário eleitoral é uma vantagem ter um candidato desconhecido que tem um potencial de voto que pode se ampliar à medida da campanha, mas nessa particularidade, né, tendo um adversário como o Bolsonaro e da forma que ele age, no caso é uma vantagem para o ex-presidente Lula ser conhecido, até porque não tem muito o que se inventar a respeito dele, embora a gente saiba que o poder das fake news é muito grande, né, Josué? Perfeito, concordo bastante. Acho que essa questão do desconhecimento ela foi importante em 2018, foi importante em 2016, que foram eleições
que foram atravessadas pelo signo da renovação, né? Uma renovação que veio a partir de uma campanha de queimação da política, né? De criminalização da política, como resultado da Lava Jato. Mas agora, em 2020, isso já deu uma quebrada e 2022 já está consolidando que não. As pessoas estão buscando estabilidade, segurança, confiança. E aí, se é conhecido, como é o caso do ex-presidente Lula, né, ativar uma memória de um governo que funcionou em várias dimensões, isso tende a ser bem importante na disputa eleitoral e mais importante do que a renovação, sobretudo pelo resultado que a gente está tendo da renovação, que foi o Bolsonaro, né? Bolsonaro, apesar de ser parlamentar há 30 anos, foi o candidato da renovação e está destruindo o país em todas as esferas, todas as dimensões, e as pessoas sentem, percebem isso e vão buscar outra coisa. A pesquisa também mostra, Josué, que o governo Bolsonaro é reprovado por mais da metade dos entrevistados. Esse índice chega a 57,2%, o que é um recorde, né, em termos de desaprovação para o governo. Mas o que eu também fico pensando, né, olhando esses dados, eu penso, qualquer outro presidente talvez tivesse uma rejeição muito maior, porque é uma conjunção de fatores. Temos aí a crise sanitária provocada pela Covid-19, uma condição muito ruim por parte do governo, inflação de alimentos em alta, aumentos constantes do preço dos combustíveis, também aumento na tarifa de energia elétrica, com uma crise no setor, nível de desemprego recorde ainda, né, se mantendo num patamar muito ruim. Por que o Bolsonaro ainda consegue conservar essa popularidade, né, de cerca de 1/3, 25% da população, Josué? Eu queria que você falasse a respeito dessa forma, dessa lógica que opera o governo Bolsonaro em relação a tudo que a gente tinha visto antes no cenário político brasileiro. Esse é o grande desafio que a gente tem para compreender como analista político, como cidadão, né? É muito impressionante que 1/3 da população siga vinculado a um projeto com esse nível de destruição. As raízes são muito profundas, acho que isso a gente precisa ter em conta, né? São processos, resultam de processos que a gente não resolveu na nossa redemocratização, como a questão da violência na democracia, né? A gente não fez a nossa comissão da verdade ali nos anos 80, a gente não puniu, né, os torturadores, então isso produz uma naturalização da violência como método de resolução dos conflitos, que não é cabível um regime democrático. Isso foi se alimentando já. O próprio Bolsonaro, né, sua trajetória política vem disso, como parlamentar. Mas tem aí elementos também do crescimento dos evangélicos, especialmente as lideranças conservadoras na política. Tem elementos internacionais também, né? Esse processo que a gente vive no Brasil, ele ocorre nos Estados Unidos com Trump. O Trump, embora tenha sido derrotado, ele teve 10 milhões de votos a mais em 2020 do que teve em 2016. Então é um processo que a gente precisa estudar mais, compreender mais. Eu acredito que enquanto a gente estuda e compreende, o que a gente precisa fazer é uma mobilização ampla para convencer essas pessoas que há um caminho alternativo para as crises que elas vivem, que não esse caminho da destruição. Acho que o Bolsonaro ele consegue convencer as pessoas no seguinte sentido: olha, se a sua vida está ruim, eu estou aqui para destruir tudo que faz a sua vida estar ruim. E a nossa tarefa aí como defensores da democracia é mostrar que essa destruição que ele faz só piora a vida das pessoas, né? Que o caminho é um caminho de unidade, é um caminho de pacto, é um caminho de reconstrução do nosso tecido social, de reconstrução do nosso tecido político, algo que vem sendo destruído desde 2016, desde o golpe contra a presidente Dilma. E o Bolsonaro opera também numa lógica de mobilização permanente. Parece que ele está o tempo todo em campanha, e operando principalmente pela lógica do inimigo, Josué. Porque é isso, né? De repente os governadores são corruptos, os prefeitos também, eles não querem que você saia de casa. Aí ele prega esses ideais como uma liberdade que vai contra qualquer tipo de senso coletivo, né? Uma liberdade que não é liberdade na prática. Então esses signos eles são importantes também para a gente conseguir entender o governo Bolsonaro? Com certeza. Ele foi um candidato de guerra, né? Um candidato de guerra contra o sistema, e ele é um presidente de guerra contra o sistema. Então é uma situação paradoxal, né? Porque aquele que foi eleito para liderar o sistema,
porque a presidência da República é a cabeça do nosso sistema. Ele está em guerra permanente contra os próprios ministros, né, como a gente já viu com relação ao Mandetta, por exemplo, e ao próprio Moro, em guerra contra governadores, em guerra contra o Congresso, contra o STF, contra a imprensa, contra as universidades. Essa guerra é, sem dúvida, um elemento dessa mobilização, né, que ele faz. Mas essa guerra também ela deixa nítido uma dimensão que é essa dimensão da violência, que eu já falei, e uma dimensão que o Bolsonaro não sabe recuar. Então a gente pode com isso antecipar que essa luta de sobrevivência que o Bolsonaro faz agora, que garante esses 25%, 30%, ela vai ser marcada por novos ataques, por novos avanços dele contra todos esses inimigos, né? Esse fim de semana ele fez aquele Twitter lá insinuando que o ministro do STF seria chantageado, né, por alguém que seria um político, um ex-parlamentar. Então, isso são teorias da conspiração que nascem nos Estados Unidos e eles vão importando para cá e adaptando. Na CPI, a mesma coisa, o depoimento do Dominguete, né, que tentou incriminar o Luiz Miranda com aquela gravação que todo mundo chamou de cavalo de Troia, mais um movimento desse tipo. Né? Eu comentei assim, qualquer governo acuado faria um gabinete de crise para reduzir os danos, né? Para ver como é que faz para botar água na fervura e diminuir a temperatura. O Bolsonaro ele faz o contrário. Né? Ele bota gasolina na fogueira, ele faz um gabinete de crise para aumentar os danos, porque ele está na guerra. Então, se ele vai morrer, ele quer levar a gente junto com ele, e ele vai levar, né, que é o nosso país, a nossa democracia. Agora, nesse aspecto, tem a questão retórica, também a questão do uso das redes, como você mencionou, mas existem outros tipos de estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, a gente viu aí suspeitas muito grandes, né, do uso da Polícia Federal, por exemplo, para interferir politicamente nos trabalhos da CPI da Covid. E nós sabemos também que o presidente Jair Bolsonaro é muito popular entre as forças de segurança de uma forma geral no Brasil, não apenas na Polícia Federal. Isso é um fator preocupante também nesse governo? É bastante preocupante, claro, porque nesse caso nem é a Polícia Federal o foco, né, da nossa preocupação, são as PMs nos estados, né? As pesquisas mostram que o apoio ao Bolsonaro na base das PMs é de 70%, enquanto na Polícia Civil e na Polícia Federal cai para 30%, 40%, que aí é um patamar mais próximo do que ele tem na sociedade em geral, né? Então, quando a gente olha para a América Latina, né, o que aconteceu na Bolívia, o golpe na Bolívia foi um golpe que foi organizado a partir das forças policiais, não foi a partir das forças armadas. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes sofreu um motim desse tipo no ano passado, com as polícias militares, não militares, né, as polícias locais se insurgindo contra o governo. E a gente viu isso aqui no Brasil antes da pandemia também, especialmente no Ceará, né? É que a gente esquece porque é uma tsunami de eventos e informações, e o que aconteceu em fevereiro de 2020 parece que foi no século passado. Né? Então, esse processo só aprofundou. A agenda do Bolsonaro é uma agenda de ir nos quartéis, né, das polícias militares, nas formaturas, nas recepções, quando os praças e os cabos começam a sua carreira. Então, esse é um processo bem preocupante. Os estudiosos que focam nesse tema têm alertado sobre isso. E essa mobilização de guerra do Bolsonaro vai levar isso em conta com certeza, né? A capacidade dele de mobilizar essa base das Forças Armadas e da Polícia Militar, a despeito dos generais, a despeito de quem comanda esses praças e soldados. Agora, por outro lado, também no caso dos militares em especial, eles têm tido aí diversos integrantes envolvidos nas denúncias de corrupção, inclusive o tio de Jair Bolsonaro, né? O coronel Hudson acabou também aí vindo à tona com o depoimento da ex-cunhada do presidente da República. A imagem das Forças Armadas vai ficando cada vez mais manchada com a participação nesse governo. Isso também pode levar a uma reflexão, pelo menos de alguns dos integrantes da corporação, de reavaliar essa conjunção, que é praticamente uma simbiose com o atual governo, Josué? Olha, eu acho bem difícil, Glauco. Assim, esse elemento que você falou da imagem é central, eles têm sentido isso, têm dado recados, mas eles têm hoje cerca de 3 mil ou 4 mil militares com cargos comissionados no governo federal. Né? Então, isso como você falou, uma simbiose. É impensável imaginar um desembarque desse tamanho.
E se os generais desembarcam, essa turma que está lá nos cargos comissionados não sai. Não, eu continuo aqui. Então, as lealdades, né, é justamente por isso que as Forças Armadas não podem entrar na política, né, porque as lealdades e as hierarquias que são importantes para organizar essa instituição vão sendo quebradas e se formam novas lealdades, que são as lealdades típicas da política, que são lealdades que têm a ver com ocupação da máquina pública, que são lealdades que têm a ver com uma estratégia eleitoral. Então, o grande erro das Forças Armadas foi achar que eles podiam entrar nessa jogada e ficar puros, né? Agora, esse erro não é de hoje, né? Esse erro tem a ver também com a autorização que eles deram para o impeachment e golpe da presidente Dilma, tem a ver com aquele Twitter contra o STF, para que o STF realmente impedisse o Lula de ser candidato a presidente. Então, é um processo que vem de longe e que tem a ver com a nossa redemocratização, com o fato da gente não ter resolvido de fato a nossa relação com a ditadura. A gente precisa repetir muito isso, precisa falar muito isso, porque derrotando o Bolsonaro em 2022 e derrotando o golpe que ele vai tentar dar caso perca as eleições, a gente em 2023 vai precisar fazer diferente, né? Se a gente repetir a estratégia da redemocratização de acochambrar, né, de não falar desse assunto, a gente vai viver o problema do bolsonarismo com mais força, ainda que pode até ser que sem Bolsonaro, mas esse fenômeno social não vai desaparecer só porque a gente vai derrotar o Bolsonaro nas eleições e depois derrotar o golpe que ele vai tentar dar caso perca as eleições. Isso no caso de derrota de Jair Bolsonaro, a gente sabe que existe essa ocupação verdadeira ali de militares dentro da estrutura do executivo. Em 2023 eles vão ter que voltar para os quartéis, Josué. Isso sim. Aí, perdendo as eleições, eu acredito hoje que as Forças Armadas tendem a respeitar o resultado eleitoral e fazer uma transição para o novo governo. Acho, inclusive, que a gente tem que colocar nessa equação a própria posição do governo dos Estados Unidos. Eu tenho dito que se o Trump tivesse vencido, nem eleição teria no Brasil. Acho que o Bolsonaro tentaria um golpe prévio, né, um golpe protetivo, e provavelmente o governo Trump reconheceria esse golpe. Agora, com o Biden é diferente, né? Com o Biden, o compromisso que ele tem com os setores da esquerda dos Estados Unidos, o compromisso que ele tem com a reconstrução da própria retórica e confiança da democracia liberal, e o fato do Bolsonaro ser um aliado do seu principal adversário, né? O Bolsonaro é aliado do Trump, tudo isso indica para uma posição geopolítica que vai dificultar muito um sentimento golpista aí das Forças Armadas. Por isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção na base aí, que é o modo como o Bolsonaro vai fazer. O Bolsonaro vai mobilizar sem ser o golpe clássico, onde os generais vão lá e dão um comando, né? Mas por baixo, a partir de motins, tentando produzir caos, e aí ele viria como aquele que resolve o caos. E além das forças de segurança, nós sabemos que uma das outras colunas de sustentação política do governo Bolsonaro são os chamados interesses, né, do mercado financeiro. E ontem, um partido que tem uma relação muito estreita com esses interesses, o Partido Novo, emitiu uma nota apoiando o impeachment de Jair Bolsonaro. E ali naquela nota menciona várias vezes a palavra corrupção, Josué. E a gente sabe o poder de mobilização que o tema de corrupção tem e como isso, usado de forma equivocada e também por má fé, foi prejudicial ao país em tempos recentes. Não assombra o fato de o país ter mais de 500 mil de mortes, uma evidente condição desastrosa por parte do governo federal na pandemia e parte da sociedade só se importar de fato quando escândalos de corrupção vêm à tona? Isso é um sintoma grave da nossa discussão política no Brasil? Sim, é um sintoma gravíssimo. Parte da nossa direita está desembarcando do Bolsonaro por conta da corrupção, MBL, o Partido Novo, e parte ainda não desembarcou, né? Por conta da questão econômica, porque como a gente foi no fundo do poço, agora a gente está demonstrando sinais de recuperação, né? O mercado já projeta com otimismo, entre aspas, né? Um crescimento de 5,8% esse ano, e aí a gente vive uma situação que o país cresce, mas o emprego não e a renda das pessoas não. Então, o que é esse crescimento? Então, sim, é um sintoma grave da nossa fratura, né, da nossa crise,
e também indica como vai ser difícil reconstituir o nosso tecido social, nosso tecido político, nossos laços, né? A gente precisa entender isso. As eleições de 2022, caso a gente derrote o Bolsonaro, vão ser o começo de uma longa caminhada, e esses elementos aí de gente que ainda está com o Bolsonaro, apesar dos mais de 500 mil mortos, são um sintoma bem ilustrativo disso. Tudo indica que o processo de reconstrução vai ser longo, Josué. Exatamente, mas a gente tem que jogar a nossa energia para isso, né? Depende disso o nosso presente e o nosso futuro, depende disso a nossa vida, depende disso o quanto a gente ama o nosso país, e é nisso que a gente tem que se jogar. Tá certo, Josué. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Agradeço muito o convite, só chamar de novo que a gente vem para bater esse papo e conversar aí sobre a política brasileira. Ah, maravilha. Então você virá outras vezes aqui. Conversamos com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.